Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Saúdo de modo muito especial aqueles que nos assistem através das redes sociais e aqui, junto a este altar, meus irmãos do sacerdócio, reverendíssimo Padre Antônio Guerra e Padre David Reed, queridos diáconos. Saúdo mais uma vez o nosso governador, Sua Excelência, Dr. Rodrigo, e digníssima esposa, primeira-dama. Saúdo o prefeito de Mariporã, de Caieiras, de Franco da Rocha, estão aqui, Sua Excelência, o ministro, Dr. Humberto, e digníssima esposa, deputado Campos Salles, deputado Capês, doutor Pupim, que estou vendo ali também, doutor Celso, estou vendo mais aqui, queridos amigos, doutor Maurício Freire, e tantos amigos outros que aqui estão reunidos nesta grande assembleia. Nós vemos aqui que a liturgia não poderia ser mais adequada e ao mesmo tempo mais embaraçosa, porque ela fala a respeito de uma terrível disputa, a disputa pelo primeiro lugar. Essa disputa que é própria a todos aqueles que são seres humanos. Quando se vai perguntar para um jovem, ainda iniciando a sua meninice, passando da infância para a adolescência, o que ele quer ser, e logo se escuta com frequência essa frase: eu quero vencer na vida. E é uma expressão que tem o seu brilho, mas também tem o seu perigo. Porque vencer na vida muitas vezes significa colocar os outros para trás. E no caso concreto aqui, Nosso Senhor nos ensina um outro modo de vencer e vai nos indicar um outro modo de conquistar o primeiro lugar. Mais embaraçoso ainda fica a liturgia de hoje, quando nós vemos na segunda leitura, São Paulo, na carta aos Hebreus, falar a respeito de uma assembleia no céu. Uma assembleia de primogênitos. Todos sabem que primogênito é o primeiro filho. Como pode existir numa assembleia de primogênitos, uma assembleia de primeiros filhos, se a família é uma só? E no Evangelho, Nosso Senhor recriminando aquele que procura disputar o primeiro lugar. Santa Teresinha do Menino Jesus, de modo muito doce, próprio dela, dizia: melhor situação é procurar o último lugar, porque o último lugar não tem disputa. Ninguém disputa pelo último lugar. Entretanto, São Paulo convida a uma assembleia de primeiros. Como resolver essa situação? Nós temos aqui chefe do executivo estadual, chefes do executivo municipal, temos aqui o ministro de uma das cortes supremas, temos aqui também presidentes de assembleias legislativas, enfim, pessoas que estão, portanto, ocupando um primeiro lugar. Um primeiro lugar, e esse primeiro lugar traz consigo uma grande responsabilidade. Quando nós vemos numa família, pai e mãe são os primeiros no lar. A mãe, o pai e a mãe, enfim, são os primeiros. E por serem os primeiros, são aqueles que mais servem, aqueles que se dedicam, aqueles que se gastam. Esses, de fato, ocupam o primeiro lugar. Nós sabemos, queridos irmãos, que a vida humana é cheia de dificuldades. E nós sabemos muito mais que nessa disputa para conquistar aquilo que tanto desejamos, muitas vezes atropelamos o bom senso, atropelamos, enfim, tantos valores que deveríamos preservar para conquistar um lugar que julgamos ser nosso. Qual é a receita, então, para resolver essa situação? Como ocupar este lugar? Evangelho. Nosso Senhor, no Evangelho, vai nos contar uma parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola nada mais é, como comentava o nosso fundador, o Monsenhor João, como um rótulo numa garrafa de vinho. Quem vê uma garrafa de vinho sem rótulo não consegue identificar qual a qualidade do vinho que vai ali dentro. Quando olha o rótulo, aí sim ele reconhece. É um vinho de primeira categoria, de segunda, de terceira, enfim, reconhece pelo rótulo. O rótulo, queridos irmãos,
está para o vinho como uma parábola para o coração dos homens. A parábola revela o coração dos homens. E hoje nosso Senhor vai nos contar uma parábola. Ele vai recordar alguém no dia de sábado e ele diz, observando que as pessoas corriam para os lugares primeiros, e ele vai dizer, não procureis os primeiros lugares, e contou a parábola. Quando deres uma festa, quando fores convidado para uma festa, procurai ocupar o último lugar, porque se ocupa o primeiro, chega alguém mais importante e o dono da casa será obrigado a dizer, desce daí, porque alguém mais importante chegou. Quando fores convidado, ocupa o último, porque aí o dono da casa vai dizer, e aí vem o segredo, amigo, vem mais para cima, e tu serás dignificado. Portanto, conclusão, para ocupar o melhor lugar, nós temos que ser amigos do dono da casa. Sendo amigos do dono da casa, ele vai reservar o melhor lugar, o primeiro lugar. E quando nós nos tornamos amigos de Deus, aí se explica que no céu todos seremos primeiros, porque Deus tem um lugar único reservado para todos nós. Aqui na terra, os lugares ocupados, seja quais forem, serão sempre lugares de serviço, de dedicação. E quanto mais importante for o lugar, maior deve ser a dedicação. O Evangelho de hoje, portanto, nos convida a refletirmos a respeito da nossa relação com Deus, nosso Senhor. Qual é o nosso lugar em relação a Ele? Nosso lugar em relação a Ele é o último, porque somos todos nós pecadores. E Ele mesmo se fez homem, habitou entre nós. E qual foi o lugar que Ele ocupou? A cruz. Este foi o lugar que Ele ocupou. A cruz significa dizer o sacrifício, a entrega, a oblação. Há quem diga que o amor tem forma de coração. Eu não discuto, porque afinal de contas é quase que uma tradição, é um costume, um emblema. Bem sabemos que o coração nem tem esse formato, ele tem um formato mais de uma pera, mas a iconografia idealizou o coração dessa forma talvez graciosa, e desde antigos tempos sempre simbolizou o amor. Mas o amor verdadeiro não é simbolizado pelo coração, nem tem forma de coração. O amor verdadeiro tem forma de cruz, porque somente aquele que é capaz de oferecer um sacrifício pelo irmão, esse verdadeiramente ama. A mãe ama porque está disposta a oferecer-se em sacrifício pelo filho. O pai, o amigo, o irmão, a autoridade, o eclesiástico, enfim, todos aqueles que têm capacidade de amar, somente amarão na medida que estiverem dispostos a se oferecer em sacrifício pelo outro. Este daí sim ocupou o lugar certo, o lugar ocupado por nosso Jesus Cristo. Este estará compondo a grande assembleia dos primogênitos na eternidade feliz. E assim nós temos o parâmetro para a atividade humana nesta terra, como prelibação daquilo que haveremos de ter no céu. Queridos irmãos, veja que linda revelação nos foi feita no livro do Eclesiástico. O Espírito Santo nos chama de filhos e diz: filho, realiza teus trabalhos. Todos aqui temos trabalhos a realizar, cada um segundo sua própria missão e vocação. Realiza os teus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, todos nós aqui, na medida em que formos grandes, e todo mundo, algum título é grande em relação a um outro, e outros são maiores ainda em relação a um conjunto maior de pessoas. Na medida em que fores grandes, deverás praticar a humildade. Humildade, palavra que vem de humus, terra. Também a humanidade vem de terra, humus, da realidade concreta que devemos ser. Nós não devemos fazer uma ideia equivocada do que somos. E por mais que julguemos ser, somos muito mais do que sonhamos, do que imaginamos. Somos destinados a ocupar um lugar de primogênito na eternidade feliz. Dessa forma, cumprindo com aquilo que a própria Senhora, Maria Santíssima, a Virgem Maria, quando ela compõe o seu hino de louvor, o que ela diz? Aquele que é todo-poderoso pôs os olhos na humildade de sua serva, naquela que era pequenina, e
a elevou, fez grandes coisas, porque Deus derruba dos tronos os poderosos e eleva os humildes. E a humildade está ao alcance de todos nós. E hoje a meta a ser alcançada é justamente esta: sermos amigos do dono da casa. E eu tenho certeza que os que estão aqui querem esta amizade. E se desejam esta amizade com o dono da casa, que é o Senhor, tenho certeza, não precisarão correr. Ele vai fazer um gesto e dizer: amigo, vem mais para cima. E vai oferecer o lugar que está reservado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.